posses de ontem, dia 1º de janeiro, foi marcada, então, foi marcado pelas posses tanto da presidência quanto no governo. Então vamos entrar nesse assunto da política no nosso Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse ontem pela 3ª vez como presidente da República. O petista reassume o poder para 4 anos de mandato, 12 anos depois de deixar o Palácio do Planalto. Lula foi empossado no Congresso Nacional, onde fez um discurso de quase meia hora. A fala foi marcada por fortes críticas ao governo Bolsonaro e pela promessa de revogação da lei de tetos de gastos, que o presidente chamou de estupidez. Vamos ver. Lula deixou o hotel às 2h20 da tarde em carro fechado. Ao chegar à esplanada dos ministérios, trocou de veículo e quebrou o protocolo ao desfilar no Rolls-Royce presidencial com o vice-presidente e as esposas. No Congresso Nacional, Lula e Alckmin foram recebidos pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Já dentro do plenário, Ulisses Guimarães, Lula foi cumprimentado por diversos parlamentares e chefes de Estado de outros países. Coube a Pacheco, o presidente do Congresso, iniciar a solenidade de posse de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente e Geraldo Alckmin como vice. Convido o excelentíssimo presidente da República eleito, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a prestar o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. No primeiro discurso como presidente, Lula lembrou dos seus governos anteriores, criticou o legado que o governo Bolsonaro deixa e agradeceu ao Congresso Nacional pela aprovação da chamada PEC do Estouro, que garante ao novo governo um gasto extra de 200 bilhões de reais. Ao falar sobre a recomposição de recursos para a área da saúde que o novo governo vai fazer, Lula chamou de estúpida a regra fiscal que limita o crescimento dos gastos públicos e voltou a afirmar que ela será revogada. O SUS é provavelmente a mais democrática das instituições criada pela Constituição de 88. Certamente por isso foi a mais perseguida desde então e foi também a mais prejudicada por uma estupidez chamada teto de gastos que haveremos de revogar. Rodrigo Pacheco desejou boa sorte a Lula e Alckmin e cobrou uma boa condução da economia. Destacou a importância de se aprovar uma reforma tributária e uma nova regra para controlar os gastos públicos. Lula participou da revista As Tropas Militares e seguiu para o Rolls-Royce presidencial para se encaminhar ao Palácio do Planalto. 12 anos após deixar o Palácio do Planalto, Lula volta a subir a rampa como presidente da República. Agora, pela 3ª vez. Daqui, Lula vai comandar o país pelos próximos 4 anos. O presidente subiu a rampa acompanhado de representantes da sociedade civil, entre eles o cacique Raoni. A catadora Aline Souza teve a responsabilidade de entregar a faixa para Lula. O presidente ouviu o hino nacional mais uma vez e no parlatório, diante da Praça dos Três Poderes, discursou. Mas quero me dirigir também aos que optaram por outros candidatos. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todos e todas, olhando para o nosso luminoso futuro em comum e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. Ainda no Palácio do Planalto, Lula cumprimentou os chefes de Estado estrangeiros e deu posse aos 37 ministros de Estado. Depois seguiu para o Itamaraty, onde um jantar foi oferecido aos convidados. Que maravilha, né, gente? Eu quero aqui reforçar e enaltecer esse momento que, sem dúvida nenhuma, foi muito emocionante para todas as comunidades. Mas eu quero reforçar aí para a comunidade negra, para nós mulheres, a imagem da mulher negra passando, então, a faixa para o presidente Lula. Foi realmente uma imagem muito emocionante, uma imagem de muita representatividade, né? Ela, catadora, e aí, claro, todos os outros,
o indígena, uma outra mulher presente, cozinheira, o professor, que sem dúvida nenhuma é uma categoria tão necessária e tão assim, de certa forma, discriminada no nosso Brasil. E também ali o PCD, né, a pessoa com deficiência, o rapaz que é influencer, ele traz toda essa história. E o menino que é um atleta de 10 anos, negro, mostrando também como é possível, através de investimento, através de apoio, mudar uma história, né? Muito bacana. Então, que a gente possa ter aí um ano de um governo tranquilo e que traga o bem para toda a população, para toda a nação brasileira. E agora vamos falar